Lidando com as autoridades. Olá, hoje é sexta-feira, dia 9/6/2023 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Antes, porém, sempre os nossos pequenos recados. Lembre-se como é a estrutura desses estudos. Nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias, na página do YouTube, no canal do Deezer, na Amazon, nos canais digitais da igreja, nós deixamos um breve áudio com mais informação sobre o capítulo que estudamos. Não o capítulo todo necessariamente, pegamos um trecho, lemos os versículos e trazemos a explicação aqui para que possa edificar a sua vida. Então vá lá nos canais digitais, ouça, compartilhe, mande para os seus amigos para que eles também possam ser edificados, para a sua família. Faça isso. Eu também sempre dou os recados aqui e falo sempre para você comprar a Bíblia 365. Ela vai te ajudar numa leitura sistemática da Escritura. Sempre um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Todos os dias. Faça isso. Invista na sua própria vida espiritual. Procure lá com o Marnone ou procure na internet. Mas compre a Bíblia 365 que ela vai te ajudar bastante. E por último, eu sempre falo, olhe nos canais digitais da igreja que nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas, às quintas e temos a escola dominical aos domingos. Invista na sua vida de conhecimento da Escritura. Isso fará bem para você. Lidando com as autoridades, hoje nós vamos ler Eclesiastes 1-6, a parte A do versículo 6. Ele diz assim: quem é como sábio, quem sabe interpretar as coisas, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. O pregador vai começar o capítulo 8 retomando o tema do capítulo 7. Você se lembra, nós estudamos ontem no capítulo 7, discutindo o que era melhor, e o pregador vai enfatizar a importância da sabedoria. E ele começa com um versículo super curioso e interessante sobre a sabedoria. O versículo eu vou ler novamente, diz assim: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Olha que interessante, a sabedoria faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da sua face. O mundo é extremamente doloroso e nós já vimos isso aqui na apresentação do autor de Eclesiastes. Ele é um mundo profundamente doloroso, ele já falou isso nos capítulos anteriores e por isso ele tem o poder de endurecer a nossa face. O que quer dizer isso? Ele tem o poder de nos deixar com os dentes cerrados, ele tem o poder de nos deixar tensos. O mundo tem o poder de nos deixar tensos. E nós conhecemos a Escritura, mas muitas vezes aquilo que a gente sabe da Escritura, nós não conseguimos aplicar nos momentos que nós precisamos. Nos momentos de dores, das dores, nós conhecemos a Escritura, mas nós não conseguimos manifestar nossa confiança no Senhor nesses momentos de dor, nesses momentos de angústia. Então, apesar de nós termos o conhecimento, apesar daquela coisa estar na nossa mente, ela não desceu ao nosso coração, ela não desceu ao nosso íntimo, e quando nós experimentamos uma situação que é uma situação difícil, complexa, ela endurece a nossa face. Nós ficamos muito tensos. O Emílio Garofalo, que eu uso o texto dele aqui de Eclesiastes para falar com vocês, vai dizer que a nossa teologia é uma teologia que às vezes se desconecta da prática. E ele vai dizer que sabedoria é o conhecimento colocado em ação. Por isso ela é importante. Ela eu acho super curioso que ele fala que ela é como um hidratante, algo que vai nos proteger como um filtro solar. Ela é alguma coisa que vai tirar a dureza da nossa face. Ele diz assim: use essa sabedoria no mundo. O primeiro verso retoma o tema do último capítulo. A ideia de que a sabedoria é algo profundo e difícil de encontrar, mas que faz bem a quem encontra. Sabedoria faz brilhar o rosto, muda a própria dureza da face.
Este é um mundo doloroso e o rosto fica duro muitas vezes. Sabedoria é o melhor amaciante e hidratante facial do mundo. É exatamente isso. A gente muitas vezes tem uma teologia que é uma do conhecimento, a gente conhece a escritura, mas a gente não consegue colocar as coisas em prática. Eu já havia dito ontem que melhor é entender que mesmo coisas desagradáveis são parte da vida e vindas de Deus. Eu disse ontem isso, melhor é entender que mesmo coisas desagradáveis vêm da parte, mesmo coisas desagradáveis são parte da vida e elas são vindas de Deus. Porque Deus é soberano e controla todas as coisas. Isso não significa que ele gera o mal, mas significa que ele soberanamente permite que essas coisas aconteçam. E o autor vai dizer que nós precisamos de sabedoria como esse hidratante facial. Agora ela vai servir para esses momentos duros e ele vai dizer sobre um momento especial que a sabedoria é muito útil. E o momento especial é que a sabedoria vai nos ajudar a lidar com as autoridades. Lidar com as autoridades não é uma tarefa fácil. Lidar com a autoridade nem sempre é alguma coisa confortável, não é confortável lidar com a autoridade dentro do trabalho, não é confortável lidar às vezes com a autoridade dentro de casa, não é confortável lidar com a autoridade dentro do nosso país, dentro do nosso estado, não é simples viver debaixo de autoridade. Entretanto, o que é interessante é que não há escapatória, a vida vai ser sempre marcada com autoridades. A vida sempre vai ser marcada pelas autoridades e nós sempre estaremos debaixo de autoridade. Não há um ser humano sequer que não tenha que cumprir regras que venham de alguma autoridade. Então, se a sabedoria é relevante, se a sabedoria é a melhor coisa, como nós aprendemos no capítulo 7, e se a sabedoria tira a nossa dureza do rosto, como ele diz aqui no versículo 1, ela vai nos ajudar a tirar a dureza do nosso rosto ao lidar com as autoridades. Nós sempre vamos ter que lidar com as autoridades. Eu separei um trecho aqui do próprio livro do Emílio, que ele fala sobre isso, que é interessante. Ele diz assim: lidar com autoridade debaixo do sol não é fácil. O exemplo específico que Salomão utiliza é em relação ao rei, e particularmente um rei que não parece ser dos mais benevolentes. Mas os princípios se aplicam. Você sabe que é frustrante. Às vezes as autoridades nem sequer conhecem as leis e regras que deveriam conhecer para exercer suas funções. E fica aquela sensação de que você faria melhor. E aí ele fala num outro texto, em outra página, o seguinte: a ideia é tão comum de nos livrarmos de toda autoridade é simplesmente impossível. Não adianta achar que não. O verso 2 nos lembra que as autoridades estão ali por causa do juramento feito por Deus. O original simplesmente diz por causa do juramento de Deus. A tradução interpretou como sendo nosso juramento para com Deus. A ideia é que juramos fidelidade aos nossos líderes, no Brasil, na igreja, em casa. Por vezes, esse juramento é tácito e implícito. Outras traduções, porém, trazem o juramento de Deus como sendo o que ele fez em relação às autoridades instituídas. De qualquer forma, não há escapatória. Quem está como autoridade está lá, pois Deus o colocou. Quem está como autoridade está lá, porque Deus o colocou. Não há escapatória. A Escritura vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Então, qual é o convite de Eclesiastes para a nossa relação com as autoridades? O convite de Eclesiastes 8 para a nossa relação com as autoridades é de respeitá-las e tratá-las com prudência. Veja o versículo 3. Não te apresses em deixar a presença do rei. Não te apresses em deixar a presença da autoridade. Não seja desrespeitoso e se levante rápido. Sair apressadamente seria uma forma de desonrar o rei. Não o desonre, pois ele é autoridade sobre você, goste dele ou não. Isso se aplica a nós de muitas formas. Não fique, por exemplo, zombando da sua mãe diante dos seus amigos. Não fique fazendo chacota acerca do presidente do seu país. E honre seu chefe, seu pai, sua mãe, seu pastor.
Salomão fala sobre não ser obstinado. É preciso saber a hora de se calar, afastar-se quando for a hora. Então a ideia do autor de Eclesiastes é que a sabedoria vai nos ajudar a tratar as lideranças com prudência. E aí você pode dizer e pensar, mas há autoridades que agem de maneira injusta, e isso é verdade. Há autoridades que agem de maneira muito, que pressionam as pessoas que estão sob o domínio daquela autoridade. Mas o que é interessante a respeito disso é que o autor aos Eclesiastes vai dizer que nós devemos ter sabedoria para agir nessas circunstâncias. Como assim sabedoria? Veja o que ele vai dizer para a relação com a autoridade. Ele diz, não te deixes te apressar na presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. A autoridade faz o que ela bem entende. Veja, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Mas veja, o versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração sábio conhece o tempo e o modo. Pensando nesse estudo sobre como fazer e sobre como lidar com a autoridade, o coração sábio sabe o tempo e o modo, me veio à mente a figura de Daniel, que era exilado. Pense você, Daniel vivia uma circunstância que era terrível. Daniel vivia uma circunstância que era ser exilado. Ele foi tirado da sua própria terra e ele foi colocado numa terra que não pertencia a ele, numa terra que era a terra de exílio. E veja, nós vamos ler aqui Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, entre eles estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Daniel resolveu não se contaminar. É interessante que nós lemos esse texto, e esse texto dá margem a tanta interpretação errada na Escritura, porque o que Daniel pede é para não comer as comidas do palácio, porque Daniel era um israelita, Daniel era um judeu, e Daniel não queria se contaminar cerimonialmente. De vez em quando nós usamos esse texto de maneira equivocada, não me cabe entrar falar sobre isso agora, mas o fato é que Daniel, para não desonrar a palavra do próprio Deus, aquilo que estava na lei, ele não queria se contaminar cerimonialmente, ele não queria se contaminar espiritualmente, porque ele sabia o que a lei de Deus falava sobre alimentos, e provavelmente o que acontece é que o rei ele dá alimentos que o povo judeu considerava alimentos impuros, e ele pede para que ele não coma esses alimentos. E Deus deu graça a Daniel dentro desse ambiente. E ele faz de maneira sábia. Ele fala, faça um experimento conosco. Faça um experimento conosco. Daniel sabe o tempo e o modo. Daniel sabe a forma e o modo de lidar com a autoridade. Como o autor aos Eclesiastes fala no versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, porque o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Nós, como cristãos, temos que obedecer à autoridade em qualquer circunstância. Cristãos não obedecem à autoridade em um único cenário, quando alguém nos imputa negar a nossa fé. Nessa condição, essa é a única condição mediante a qual cristãos podem negar a sua fé. Mas as outras condições, cristãos obedecem à autoridade. Agora,
Quem conhece o Evangelho é firme sim em seus posicionamentos, mas é amoroso quando se opõe até a uma autoridade que é uma autoridade que não cumpre princípios bíblicos. Nós somos amorosos. Nós sabemos o tempo e nós sabemos o modo. Nós sabemos a forma de agir. Isso é quase impossível de se conseguir. Isso só é possível conseguir por meio de sabedoria. E sabedoria só pode ser dada por Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que a sabedoria tira a dureza da nossa face, que a sabedoria é o conhecimento aplicado e que uma das formas que a sabedoria vai edificar na nossa vida é nos ajudar no tempo e no modo de lidar com as autoridades, de lidar na nossa casa, de lidar com os nossos chefes e autoridades, de lidar com as autoridades instituídas do nosso país. Nós vamos saber o tempo e o modo quando nós formos sábios. E essa sabedoria só vem dele. Que Deus te abençoe.